Nos últimos meses, houveram várias ocorrências de suicídio de pastores, né? Na verdade, que eu tive notícia, 2 pastores e um presbítero tiraram a própria vida. E aí a gente começa a ver várias pessoas comentando, vários pastores, outros pastores comentando sobre como é difícil a vida do pastor e a necessidade que o membro da igreja, que a ovelha tem, de orar pelo pastor, de cuidar do pastor, de entender o que o pastor precisa, de saber que a vida do pastor é dura. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem que ter muito cuidado quando trata esse assunto e também quando de repente tenta terceirizar o problema para o membro da igreja. Porque pensa o membro da igreja do pastor que desferiu um atentado contra a própria vida. E você de repente coloca como se essa pessoa fosse parte da culpa do que aconteceu. Eu acho que o grande problema é que nós não entendemos ainda que a depressão é o mal do século. E que a depressão, na maioria das vezes, ela não tem a ver com as outras pessoas, com terceiros. Mas é um problema de origem psicológica, de origem até neurológica, que é pessoal. A depressão ela pode acontecer por problemas hormonais, ela pode advir de situações genéticas e ela pode advir de traumas. Nós vemos na Bíblia vários homens de Deus que foram grandes heróis na fé e que passaram por momentos e por situações de depressão. Nós vemos que Davi era um homem que conviveu com a depressão. Asaf, um dos homens que mais escreveu salmos. A gente imagina que o livro de Salmos foi escrito por Davi, não houveram outros autores, e Asaf foi um dos principais. Ele era um dos responsáveis pelo coral, né, dos levitas, e ele tinha uma depressão. Ele tinha quadros de depressão. O apóstolo Paulo percebe-se na vida dele que ele foi um homem muito melancólico. Mas nada impediu que eles fossem usados por Deus, que eles vissem a glória de Deus e que eles pudessem se alegrar no Senhor. A palavra de Deus, ela diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí você pode falar assim, não, mas nesse caso aí você está falando de Jesus, o bom pastor. Mas se Jesus é o bom pastor, se nós somos cristãos, e o cristão é ser cristão é ser um pequeno Cristo, como Cristo, então nós temos que ter a referência de Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então essa é a referência. Quando você assume uma intenção e assume uma condição de ser pastor, você tem que entender que você está colocando a sua vida à disposição do Evangelho. Eu não estou aqui culpando com isso esses pastores que se mataram, que se suicidaram. Mas estou dizendo que agora não adianta a gente terceirizar a culpa e achar que a gente é coitadinho e bababá. Não. Depressão é uma doença que tem que ser tratada com remédio. Perceba que o apóstolo Paulo, houveram situações que a sombra dele curou enfermos, mas ele manda uma carta para Timóteo e ele orienta Timóteo como cuidar de um problema no estômago que ele tinha. Ele mesmo tinha um problema de saúde crônico que o acompanhou pela vida inteira. Eu fui diagnosticado com depressão há aproximadamente uns 10, 12 anos atrás. E num determinado momento, e de tanto ouvir as pessoas falarem, eu achei que era uma coisa que era espiritual, que não podia ser, porque eu era servo de Deus, e eu deixei os remédios.
E por um tempo eu, de repente, me senti melhor, mas o quadro depressivo ele foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando. E aí eu fui entender, eu fui ler, eu fui absorver a situação, eu fui buscar tratamento. E eu tenho certeza que se o Senhor quiser me curar, se Ele quiser acabar com essa depressão na minha vida, Ele vai acabar. Mas se Ele não quiser, eu vou continuar servindo Ele. Em alguns momentos desse quadro, quando se tornou mais crítico, eu tive 3 situações. Várias situações onde eu pensei em tirar a minha vida. E 3 situações onde eu intencionei e agi para isso. Mas nas 3 situações, o Senhor me resgatou. O Senhor não permitiu. Até a mais traumática delas, aonde eu percebi que eu precisava de tratamento, que eu tinha uma filha para criar, que eu tinha uma família para sustentar, que eu tinha uma missão para cumprir no Senhor. Por isso, pastor, pastora, por isso membros de igreja, por isso corpo de Cristo, entendam que a depressão é o mal do século. E aprendam a ter sensibilidade para entender isso, para tratar isso, para buscar solução. Para você como líder, que ser líder, principalmente ser um líder espiritual, é uma situação de solidão. Quantos membros na igreja hoje não sofrem desse mal? Pense nisso. Deus abençoe e até o próximo vídeo.